Bom estarmos juntos aqui, né, reunidos em família, em unidade. Quero agradecer o Jonathan por ter nos recebido aqui. Muito obrigado por abrir as portas num horário extra comercial, né? Isso é muito especial. Jonathan é muito mais do que o meu cabeleireiro. Ele virou um amigo, né? A gente estabeleceu um laço assim de amizade, de parceria, em amor em Cristo Jesus. A família dele, para mim, é muito importante. Então, essa ideia nossa aqui é estarmos juntos, né? Comermos juntos e tal, e preparar para a campanha do Bom Encontro que está vindo, ficar todo mundo bonitinho. Mas entender um pouquinho daquilo que Deus tem para nós como homens, né? Então eu separei um texto para trazer para vocês como reflexão nossa. A gente não pode, né, reunir sem fazer o mais importante, que é ouvir a palavra do Senhor. Vou gastar 5 minutinhos aqui. Tem um trecho, né, da história de Davi que é muito interessante, que Davi ele já está assim, nos seus últimos dias, né, já está indo para os céus, e ele vai passar o reinado para o seu filho, que foi Salomão. E aí lá em 1 Reis conta, né, nos versículos ali, a conversa que Davi tem com Salomão. E as últimas palavras de qualquer pessoa sempre são muito importantes, né? O último desejo de uma pessoa, a última vontade. Em se tratando de um rei, como era Davi, mais importante ainda. E isso ficou registrado lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão, dizendo: está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem, e faça aquilo que o Senhor, seu Deus, te mandar. Eu vejo aqui como algo, talvez a coisa mais séria que Davi tenha dito para Salomão, né? Davi deixou com Salomão a responsabilidade de construir o templo, a responsabilidade de governar uma nação, mas talvez a conversa mais importante que Davi tenha tido com Salomão tenha sido essa aqui. As últimas palavras dele, ele olha talvez dentro dos olhos, né, do filho dele e fala: olha, seja corajoso e seja homem. Eu acho isso muito forte, principalmente por conta da nossa geração, aquilo que a gente tem visto, né? Uma geração muito levada pela onda das mídias sociais, do relativismo, né? Tudo é relativo, né? Tudo pode, aquela frasezinha, né? O que tem, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que isso é problemático? E muitas vezes foge-se daquilo que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia, ela orienta-nos a ser homem, na essência da palavra, né? O que eu estou dizendo aqui não é uma apologia ao machismo ou à brutalidade, mas é uma apologia aos ensinamentos bíblicos, né? Quando nós nos tornamos homens no sentido fundamental da palavra, nós não somos apenas uma pessoa diferente, nós somos uma pessoa que faz bem para nossa casa, para nossa família, para nossa sociedade. Tem um homem que um escritor, né, que foi um grande teólogo, na verdade, que eu já até falei dele para vocês, Dietrich Bonhoeffer. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e ali foi contemporâneo de Adolf Hitler, né? Ele foi um agente da conspiração, né? Ele conspirava contra o nazismo, ele foi responsável por salvar diversas vidas, ele conspirava, né, para tentar descobrir qual eram os planos dos nazistas para salvar os judeus, para salvar crianças. Ele tinha pessoas da igreja infiltradas, né, para receber informações. Entretanto, um dia, numa das missões dele, ele é meio que traído e os nazistas conseguem prendê-lo, né? E levam ele para a cadeia, e ali na cadeia ele ficaria até o dia da sua morte. Mas ele não deixa de escrever ali. E um dos seus escritos, na prisão, diz mais ou menos o seguinte, que ele escreve sobre o homem. Ele diz assim: o homem é convocado para sofrer a paixão de Deus no mundo sem Deus.
Ser cristão não significa ser religioso em uma determinada direção e sob a pressão de qualquer metódica, ou tornar-se algo como um penitente ou um santo. Mas ao contrário, ser cristão é ser homem. E não apenas um certo tipo de homem, mas o homem que Cristo cria em nós. Não é o ato religioso que produz o homem, mas sim a sua participação no padecimento de Deus na vida do mundo. Eis a metanoia, que é deixar-se arrastar-se para o caminho de Jesus Cristo e não pensar primeiramente nas próprias necessidades, problemas, pecados ou angústias. Metanoia significa mudança de mente, né? E essa mudança de mente, ela parte do princípio de que um verdadeiro homem, ele não se importa consigo mesmo antes de se importar com os outros. Deus te chamou para proteger a sua namorada, que será a sua futura esposa. Deus te chamou para proteger a sociedade dos homens maus que existem no nosso meio. Deus te chamou para ser homem no meio de uma geração de pecadores e de ímpios. Deus te chamou para, na grande maioria das vezes, pegar o seu próprio desejo, colocar de lado e fazer aquilo que é para o bem comum da sociedade. Isso é ser homem. E é esse tipo de homem que a nossa sociedade tem precisado. Eu quero concluir voltando nas palavras de Davi, né? Seja corajoso e seja homem. Quais são as aplicações práticas que eu posso ter na minha vida para que eu possa de fato ser esse cristão verdadeiro como Bonhoeffer foi? Né? Esse cara foi um cristão verdadeiro. Ele se colocou na linha de frente contra Hitler. Já pensou? Ele conspirava contra o maior ditador da história da humanidade para salvar pessoas. Ele colocou a vida dele em risco para salvar outras pessoas e morreu por isso. E aí nós estamos lendo um livro que é do A.W. Tozer. E eu peguei algumas coisas ali que A.W. Tozer ensina de forma prática, para que eu e você possamos ser homens de verdade. 6 coisas. A primeira que A.W. Tozer nos ensina: como ser um homem. Todo homem é santo quanto ele realmente deseja ser. Se você quer ser de fato um homem santo em seus princípios, em seus valores, você pode ser. Você quer ser um homem mais ou menos santo, você também pode ser. Se você não quer ser santo de forma nenhuma, você também pode ser. À medida que você deseja, você alcança. Então, A.W. Tozer fala: esforça-te. Porque se você quer ser um bom homem, um homem santo, você tem capacidade para isso. Segunda coisa, amarre as pontas soltas na sua vida. O que são as pontas soltas? Aquele pecado de estimação que de vez em quando a gente guarda, né? Aquele desejo que vira e mexe, a gente costuma cair nele. Existem coisas que são princípios inegociáveis. Seja um princípio básico, como por exemplo de dizimar na igreja, como um princípio básico de evitar coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus, nas redes sociais, na internet, evitar discussões tolas, né? Amarre as pontas. E engraçado que a gente sabe quais são as pontas nossas que estão abertas. Você sabe onde você precisa melhorar, né? Esses dias um garoto sentou comigo para a gente conversar e ele veio confessar, né, o pecado dele. Ele falou: eu estou fazendo isso, isso e isso. E ele falou assim: eu estou fazendo isso, 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 e eu sei que eu preciso fazer isso e isso. Aí eu falei para ele, por que você veio conversar comigo então? Aí ele falou: não, porque eu preciso saber o que fazer. Eu falei: mas você acabou de me falar, você sabe o que fazer. Aí ele falou: é verdade, nós sabemos o que fazer. Então não deixa ponta solta não, amarra todas elas. Terceiro, abra mão de algumas coisas. O que nós precisamos abrir mão? De todo hábito que não é cristão. Se você tem um hábito que não é cristão, abra mão dele. Abra mão. Um hábito que você tem, por exemplo, de no trânsito discutir, xingar, cortar alguém, abra mão desse hábito. Olha para a Bíblia. Se a Bíblia mostra que aquilo que você está fazendo não é ensinado por Deus, abra mão daquilo. Você pode abrir mão. E é muito mais fácil abrir mão daquilo que não te faz crescer, daquilo que não convém para a sua vida. Quarto, cultive o conhecimento de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos conversar com Deus. Ah, mas é difícil ler a Bíblia? Concordo. Leia um versículo. Vai lá para Salmos. Não precisa nem ser um capítulo.
Nem versículo não, né? Um versículo só, você consegue. Cultive a amizade com Deus. Quinto, lance seu coração aberto ao Espírito Santo e convide Ele todos os dias para enchê-lo. Coloque seu coração todo dia diante de Deus. Que seja a sua primeira oração: Senhor, primeiro, me perdoa dos meus pecados. Segundo, me encha com teu Espírito Santo. E por último, seja duro com você e suave com os outros. Isso que eu acho fenomenal. Todo homem de verdade precisa ser duro consigo mesmo, mas cordial com o seu próximo. Seja duro com você. Quando você pecar, se submeta à repreensão, se submeta à correção. Seja duro com você. Corrija a você mesmo. Fala, poxa, eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso, porque às vezes a gente é duro com os outros, né? Leão com os outros e gatinho com a gente, né? Não, nós precisamos ser leão conosco. Precisamos corrigir aquilo que está errado. E quando nós somos duros conosco, nós estamos entendendo o maior de todos os princípios. Qual foi o maior sofrimento de Jesus Cristo aqui nessa terra? Carregar a cruz. Carregar a cruz foi o maior sofrimento e o maior símbolo de que Ele suportou tudo por nós. Você tem a sua cruz para carregar, carregue a sua cruz. Por fim, Santo Agostinho diz o seguinte: a esperança tem duas lindas filhas. Uma se chama indignação e a outra coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. Que nós possamos, como verdadeiros homens, não aceitar o mundo como está e sermos agentes transformadores desse mundo em que vivemos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, ó Deus, pela graça que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui. Ó Deus, de forma especial eu te agradeço pela amizade, ó Deus, de cada um que deixou seu descanso, deixou sua casa, seus afazeres, para se encontrar aqui conosco. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio da amizade e do laço de amor que existe entre nós. Que isso seja retribuído por Ti, ó Deus, em seus planos, em seus objetivos para esse ano de 2022, que nós possamos caminhar juntos nesse ano e ao final dele compartilharmos das bênçãos e alegrias, Pai. Nos ajude, ó Deus, a sermos homens de verdade. Nos ajude, ó Deus, a sermos homens que vão ser espelho para essa geração e para a geração dos nossos filhos que virá, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse ambiente agradável que nos recebe, ó Deus. Te louvo pela vida do Jonathan e da Gleiciane, que a graça do Senhor esteja aqui todos os dias, que haja, ó Deus, a presença, paz, amor do Senhor aqui nesse ambiente, que cada pessoa que entrar nesse lugar saia também cheia de alegria, ó Deus, e de esperança. Que o Senhor esteja conosco nesse final de semana, nos dando, ó Deus, mais da Tua graça e do Teu amor. Oramos a Ti, ó Deus, como homens de verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.